Fala, manos da cultura pop, arte e quadrinho, tudo bem com vocês? Felipe Barros aqui para mais um vídeo, e dessa vez um vídeo super especial, que é uma continuação do vídeo anterior que vocês assistiram, que são formas de como você publicar o seu quadrinho. Então aqui eu vou trazer uma alternativa, né, para você que não achou interessante nenhuma daquelas opções, não quer fazer um investimento muito alto toda vez que você vai produzir uma nova edição, vai lançar uma nova edição. Que seria o quê? Você mesmo produzir em casa a sua própria revista em quadrinhos. E qual seria esse formato? Seria no tamanho formatinho, né? Então uma revista igual essa daqui, que é praticamente a metade de uma folha sulfite dobrada, depois tirando os excessos das laterais, né? E você consegue fazer numa impressora caseira aí. Aí eu vou mostrar o processo de como eu faço a impressão desses meus quadrinhos aqui, que são edições mais simples, que tem a capa colorida, meio brilhante, e o miolo em papel sulfite mesmo, né? Um pouquinho mais alta a gramatura, você pode fazer colorido, preto e branco, tudo vai depender do padrão da sua história em quadrinho. E por que esse processo aqui? Porque fica muito caro, às vezes você tem que fazer tiragem com gráfica para toda nova edição que você lançar, aí acaba se tornando um investimento muito difícil a longo prazo, né? Principalmente se você ainda não está conseguindo vender grandes quantidades, você não tem um público grande também. Então às vezes fica uma forma de você conseguir baratear a produção da sua história em quadrinho. E para aquela pessoa também, autor que não quer colocar em impressão sobre demanda, porque quer centralizar mais toda a atenção da sua produção em você. Então você produz, você empacota, você entrega, né? Então você fica sobre o controle total ali da venda do seu produto também. Então isso é uma forma de ter mais autocontrole para fazer o lançamento do seu quadrinho, e também uma forma um pouquinho mais barata. Você vai fazer um investimento mais caro inicialmente, que seria comprar uma impressora, e depois você vai tendo pequenos investimentos para a parte da tinta e do papel, só que você gasta um tempo maior porque você mesmo vai confeccionar o seu quadrinho, né? Então você tem que ter uma paciência muito grande também, porque cada edição você vai ter que imprimir, grampear, cortar, deixar tudo bonitinho, montar a revista. Mas se você é o desenhista da sua edição, então normalmente você costuma ter mais paciência do que o normal, porque você fica muito tempo debruçado ali em pequenos detalhes na folha. Então talvez essa parte de impressão não seja um incômodo tão grande para você. Então aí eu vou mostrar como que a gente faz essa impressão aqui, beleza? Então vamos lá! Então, primeiramente, vou mostrar para vocês o equipamento, né, que seria a minha impressora aqui, né? Ela é a L3250 da Epson. Aí não precisa ser exatamente essa, vocês podem comprar a impressora que vocês acharem melhor e agradarem mais, mas o diferencial dela é que ela é uma impressora multifuncional. Isso significa o quê? Que é uma impressora que ela consegue fazer vários tipos de impressões diferentes. Então ela não faz só a impressão do papel comum, ela pode fazer a impressão fotográfica, que é o que a gente pode utilizar para fazer a capa, para ficar com aquela textura mais brilhante, fazer a impressão em papéis com gramatura diferente, até mais grosso para você fazer uma capa com melhor acabamento, ou até o miolo com acabamento diferente também, né? Então vai aí do seu gosto e do tipo de investimento que você pode fazer para impressora, né? Lembrando que se for uma multifuncional vai ser melhor para você, porque aí você consegue fazer impressão em vários tipos de papéis diferentes. Caso você já tenha uma impressora em casa e não seja uma multifuncional, você pode fazer tranquilamente seu quadrinho também, vai ficar com acabamento mais parecido com fanzine, mas o diferencial seria utilizar o multifuncional para fazer a capa com material diferente. Então vocês podem utilizar também, não utilizar isso como empecilho para fazer a produção. Então eu vou montar aqui, já colocar o material para começar a impressão. Então aqui ela já está montada agora, né? Tá ligada, puxando a parte para recebimento das folhas. Abri ela aqui e coloquei também as folhas para começar a impressão. E a gente vai começar fazendo a impressão do miolo, que eu acho mais fácil começar por ela. Então, folha sulfite, essa daqui é 90 gramas, é um pouquinho mais grossa do que normalmente a gente utiliza, que é 75 gramas que a gente compra nas lojas, né? Então ela é um pouquinho mais grossa para absorver um pouquinho mais a tinta e também não ficar aparecendo a impressão do verso, né? Ela tem essa opacidade. Não precisa ser 90 gramas, se quiser também pode ser 120, deixar ainda mais grossinho ali. Vai facilitar para você deixar um acabamento mais premium na sua edição. Então agora eu vou sair aqui a parte da impressora para ir para a parte do computador para a gente mexer nos arquivos para impressão.
Então, pessoal, aqui no computador eu deixo separado os dois arquivos, né, que eu vou precisar numa pastinha para sempre que eu necessitar vir fazer impressão aqui. Então, eu tenho um arquivo separado para as capas e um arquivo separado para os miolos, que é o que a gente vai utilizar primeiramente. Então, aqui abrindo o arquivo. Para impressão, ele abre como um PDF, né, exportado em PDF, e o que você precisa do miolo da sua revista. C, as páginas em ordem de impressão, uma em cima da outra. Então é um arquivo bem simples, ó. Página número 1, página número 2, página número 3 e assim em diante. Lembrando como vai ser a impressão de uma revista, né, impressa, então precisa ter o total de páginas sendo um múltiplo de 4, né? Então para não ficar páginas faltando. Então aqui são 12 páginas de miolo, uma revista bem curtinha, é múltiplo de 4, então vai dar certinho a quantidade. Então a gente vem aqui em imprimir para aparecer aqui e você vai utilizar livreto, a opção livreto que aparece aqui, tá vendo? Então a gente coloca livreto. Aí, ó, tá vendo aqui do lado da impressão? Ela vai imprimir uma página do lado da outra, já intercalando as páginas que você precisa para fazer a impressão desse material. Então aqui a gente vem em propriedades, tá, ó, tipo de papel, papel comum, é isso mesmo, porque a impressão do miolo eu estou usando o papel sulfite, deixa ok. Aqui pode deixar tudo, número de cópias pode deixar um, que a gente vai fazer um por vez também. Quando chega aqui, conjunto do livreto, somente frente, quer dizer que ele vai imprimir só um lado da folha, né? Somente as páginas da frente. E a gente vai trocar para o verso, somente a página para o verso. Primeiro a gente imprime no verso, depois a gente volta e imprime na frente, virando as folhas, porque aí ela já vai sair na sequência correta, porque se imprimir frente primeiro e depois imprimir o verso, você vai ter que virar todas as folhas para deixar na ordem correta. Então você imprimindo primeiro o verso, vai chegar na ordem correta primeiro. Aí você vem aqui e aperta imprimir. E aí, ó, ele já vai estar mandando para sua impressora ali a impressão que deve ser feita. Então aqui, ó, já tá saindo a primeira folha. E já saiu, ó, tá vendo? Uma do lado da outra. Então, para vocês entenderem, ela vai sair com a interpolação. E você vai ver que os números não vão bater. Aqui é a número 7, ali é a número 6. Quer dizer, ele tá vindo numa ordem específica para quando você fizer a dobra da revista, né, ela tá tudo com as páginas interpoladas da maneira correta para leitura. Então você deixa ele imprimindo aqui. Como são 12 páginas, aqui vai utilizar somente 3 folhas. E a gente vai pegar depois e virar essas folhas. Então vou dar um corte aqui para vocês verem o que vai ter que ser feito depois. Então, imprimiu todas as folhas aqui, tá completinha. Eu deixei algum tempo aqui para ela secar, eu não peguei e já virei diretamente, deixei ela secar um tempinho porque é 90 gramas, é muita tinta porque o quadrinho é bem colorido e tem bastante tinta aplicada na folha, então eu deixo secar um pouquinho melhor para ela não engasgar depois, por ela ficar mais mole e ensopada. Então eu deixei uns 10 minutinhos aí já ficou mais tranquilo. Aí vocês vão ter que fazer o seguinte, pegar dessa forma aqui, ó, e colocar para imprimir o outro lado agora. Então você tem que virar exatamente nessa posição que eu fiz, que é o quê? A parte de baixo do quadrinho estava para esse lado, você vai manter para o mesmo lado que estava antes. Então você vai virar ela para você ter acesso à versão agora da parte de trás da folha, né? Sem mudar o sentido da folha. E aí agora a gente vai imprimir no computador. Vamos voltar para a tela para me mostrar para vocês. Então voltando aqui para a tela, mesmo arquivo novamente, você vai vir aqui na parte de imprimir. E agora a única coisa que vai mudar é que como estava somente verso, você vai colocar somente frente. Então agora, ó, ela virou aqui, né, as páginas para as páginas que não foram impressas ainda, para ela imprimir na parte que está em branco lá, que é na parte de trás do que já foi impresso, né? Então não vai mudar nada, ó. Manter uma cópia, manter papel comum aqui, né? Não vai mudar nada das configurações, somente frente que vai ser a alteração aqui. E manda imprimir novamente. Então aqui, ó lá, agora tá descendo as folhas que já foram impressas para imprimir o lado branco da folha, né? Então ela já vai sair aqui, ó.
Que bacana. E aí vocês podem ver aqui na folha que saiu, tá vendo? Ela tá interpolado com as páginas da forma correta. E aqui, ó, já vê que é uma numeração diferente, ó. 8 do outro lado, 5 aqui. Quer dizer, não vai fazer muito sentido no começo, mas imprime toda certinho do jeito que eu passei pra vocês, que vocês vão entender depois como é que vai ficar. Então deixa imprimir tudo isso daqui e separa esse miolo. Então, ó, aí ela acabou de imprimir, já fez a impressão de todas as folhas. Pega esse miolo aqui e separa, que depois a gente vai utilizar ele. E pra vocês verem, ó, terminou na página 1 e a outra página, a página 12, então, que é a última. Então significa que quando você dobrar, ela vai estar na posição certinha, já saiu bonitinho. Por isso que eu pedi para vocês imprimirem primeiro na parte do verso e depois imprimir a parte da frente, para já sair sem você precisar ficar manuseando as folhas também. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que faz a capa. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês já dar aquela curtida no vídeo para ajudar, aquela comentada, compartilhada com o pessoal, porque senão a gente esquece de fazer até o final do vídeo e acaba passando batido. E vocês ajudando dessa forma, o conteúdo continua sendo feito, né? Produzido mais coisas sobre impressão de histórias em quadrinhos. Então agora a gente vai fazer a impressão da capa da revista. Então eu tirei o papel sulfite e coloquei o papel para fazer a impressão da capa. Que papel é esse que eu utilizo? Eu faço uma impressão papel fotográfico. Pode ser de qualquer marca aí que vocês acharem interessante. Papel fotográfico. Acima de 120 gramas, pelo menos, para ficar mais grossinho a capa. Dupla face, significa o quê? Que tanto um lado da folha quanto o outro ele é brilhante e você pode fazer impressão fotográfica para ficar interessante para vocês. Então, se o seu quadrinho vai ter 4 capas, então faz o papel fotográfico 2 folhas, né? Dupla face, para a gente fazer a impressão. Beleza? Agora vamos lá para o computador novamente. Bom, agora a gente tem o arquivo PDF separado com as capas. Esse é um arquivo um pouquinho diferente, né? Porque aí vai depender do seu tipo de quadrinho, se só vai ter impressão na frente, né? Nas capas de fora, ou se vai ter internamente. Caso tenha, é da seguinte forma. Formato de uma folha sulfite deitada, né? E você coloca uma metade a capa e a outra metade a outra capa. Como a minha edição tem 4 capas, né, então a primeira folha fica as capas de fora. Então aqui, desse lado direito, fica a capa da frente, a primeira capa. E aí do outro lado fica a capa de trás, que seria a quarta capa, dividindo a folha. E na segunda folha, que seria a impressão para a capa na parte de dentro da revista. Então aqui desse lado aqui seria a terceira capa, né, essa ilustração que tem a mão e as ilhas. E a outra que tem o personagem e as informações da edição seria a terceira capa, né? Então ela fica aqui desse lado de cada, do lado direito, né? Então aqui segunda capa e aqui terceira capa. Então a gente vai começar a impressão, vem novamente aqui em imprimir e a gente vai fazer uma modificação aqui no tipo de arquivo. Primeiro vamos sair do livreto, voltar para o tamanho. Deixar ajuste, né, para ele se enquadrar ao tamanho da folha. Vamos vir aqui em propriedades. No tipo de papel a gente vai trocar para Photo Paper Gloss, que seria esse para você fazer a impressão do papel fotográfico. Então feito aqui a edição, aí tá páginas a serem impressas, você coloca páginas e a gente vai imprimir uma de cada vez. Então eu vou colocar a página 1 aqui. Então ela só vai imprimir a parte da frente. E depois a gente volta, coloca a página 2 quando virar a folha para imprimir a parte de trás. Beleza? Então é para fazer isso daqui. Mexer para tamanho, ajuste. Vir aqui em propriedade e colocar Photo Paper Gloss. Aqui nas páginas, você vem em páginas, coloca número 1 para ficar só essa página que a gente está visualizando aqui para imprimir. E você pode mandar imprimir. I said no, 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 no. You say take me home. E aí ela já tá puxando a folha aqui para fazer a impressão. Como isso daqui é um acabamento de papel fotográfico, vai demorar muito mais para ser feito, né? Então a gente tem que aguardar até ela sair na parte de baixo. Então, ó, acabou de sair aqui, tudo certinho, impresso, né? Numa resolução muito melhor, porque foi acabamento de papel fotográfico. E aí a gente vai pegar e fazer a mesma coisa, virar da mesma forma que o miolo. Sem mudar o lado, vir e adicionar aqui na prancha para fazer a impressão.
Então aí a gente volta pro computador novamente. Voltando novamente aqui para a parte de PDF, mandar imprimir. Então aí a gente vai mexer novamente as configurações. Confere aqui para ver se está o Photo Paper Engross. E aí nas páginas, dessa vez a gente vai colocar a página número 2. Então tá vendo aqui do lado? Você vai ver que vai mudar a impressão ali. Olha lá, a pré-visualização. Agora mostrou que vai ser a outra capa que vai ser impresso. E é só mandar imprimir. Então, acabou de ficar pronto aqui. Feita a impressão da capa. Então essa seria as capas da parte de dentro e a parte de fora. E a gente separa, coloca tudo junto aqui, porque agora a gente vai fazer a parte da encadernação ali, da montagem da revista. Agradeço aí a paciência de vocês para conseguir chegar até aqui e fazer a edição dessa revista. Então a gente tem a capa que a gente imprimiu, lembrando de deixar no sentido certo, né? Então essa é a capa que vai ficar na parte de fora e a parte de dentro fica para baixo. E aqui também as páginas certinho do jeito que saiu na máquina, né? Deixando a primeira página aqui e você conferindo que a última página tem que ser a que tá aqui desse lado. Então a gente vai precisar também, se possível, uma mesa de corte, que é essa mesa azul aqui, para você conseguir passar o estilete e não dá problema, ou no chão, né, um lugar que se arranhar você não vai ter prejuízo aí para vocês aí em casa. Precisar de um estilete também para fazer a parte de corte, uma régua. Eu gosto da de ferro, né? Porque aí não estraga ela com o tempo, mas pode ser uma régua normal também, contanto que tenha aquele lado que seja reto, né? Para você conseguir fazer o calço com estilete. E o material mais diferente que vocês vão precisar utilizar é isso daqui, que é um grampeador. Que ele é diferente por quê? Porque aí cabe a revista aqui, né? Um grampeador normal vocês não vão conseguir alcançar o meio da página para conseguir fazer o grampeamento. Então vocês vão precisar de um desse. Tem no Mercado Livre, tá bem baratinho, mais ou menos uns R$55. O número do grampo é um grampo normal para vocês colocarem aqui dentro, né? E vocês poderem fazer a montagem do caderno dessa edição. Então bora lá, gente. Bem simples. Pega a folha aqui, enquadra a revista. Deixa ela certinha aqui, ó, dos lados. Deixa ela bem alinhada. E vocês vão colocar 2 grampos aqui no meio. Nessa parte aqui e nessa parte aqui. Então vamos lá. Então, certinho aqui, ó. Coloquei um grampo ali em cima, um grampo aqui embaixo, que é o padrão, que normalmente é das revistas que a gente compra. E agora é só fazer a dobra aqui, ó. Alinhando com a parte do meio onde está o grampo, ó. Então dobrou de um lado, exatamente onde está o grampo aqui. Vem do outro lado, dobra exatamente no grampo aqui. E depois faz o restante. Então, ó, agora tá dobrado. Eu gosto de pegar aqui a régua, dar uma apertadinha aqui para ela ficar bem rente, certinho e fazer o vinco da dobra. Então aí vocês vão ver que já tem a revista, ó, montada aqui. E vocês vão ver que tem a página, ó, na ordem, ó. Página 1, página 2, 3, 4, 5, ó. Tudo bonitinho aqui. Só que ainda tem essa linha branca, né? E ela não fica certinho quando você dobra. Você vê, ó, que fica um pouquinho torto, né? Tem uns errinhos aqui que você precisa ajustar. E aí nesse momento que você vai utilizar a régua e o estilete. Então vocês vão cortar a linha branca, mas lembrando que vocês não vão cortar a linha branca exatamente em cima dela. Vocês vão cortar ela um pouco para dentro, uns 2 milímetros mais ou menos. Então vocês vão pegar um pouquinho aqui para dentro, ó. Porque aí isso se chama marca de sangria. Quando você corta a arte um pouco para dentro dela, né? Ou a arte fica um pouco mais para fora, né? Para você fazer o alinhamento e ficar tudo certo a posição das páginas. Então você alinha com base na branca, né? Deixando retinho ali, né? Esse finco. E você passa o estilete. Ó, facinho. Saiu. Olha que maravilha. Ficou bonitinho esse lado aqui. E você confere no verso, ó, ficou certinho também. Faz a mesma coisa do outro lado. Mais pra dentro.
E por fim, a gente faz agora na lateral. Então agora tem a revista finalizada, bonitinha, profissional, com acabamento e alinhamento todo certinho. E vocês podem conferir aqui, ó, a arte, ó, com nenhum pedacinho de folha em branco, sem a necessidade, sem ser proposital, ó. Onde é para ser branco tem branco, onde é para a arte ficar completa até a lateral, ela fica. Então tem essa marca de respiro aqui de margem para ficar o mais profissional possível. E a edição está montada, então se o seu quadrinho, né, no formatinho bem simples também, desse jeito, poucas páginas, né, você quer poder imprimir de um jeito fácil aí para poder vender para o pessoal, esse acabamento é muito interessante. Muitos dos autores independentes do cenário de quadrinho brasileiro gostam desse formatinho, né, é o famoso formatinho brasileiro, que o pessoal utiliza normalmente, né, que é mais fácil pro pessoal que tem um material independente. Então o resultado fica dessa forma aqui, espero que tenham gostado. Então pessoal, esse daí foi o vídeo de hoje, né? Eu queria passar um pouco para vocês o meu processo de confecção das edições dos meus quadrinhos que eu utilizo para vender para o pessoal de forma online, né? Quando tem a compra online, e também quando eu faço uma pequena tiragem para levar em evento, porque eu achei mais lucrativo. Eu já fiz tiragem com gráfica, já utilizei material sobre demanda também, já tive quadrinho impresso por editais também, né, com recurso do governo para conseguir fazer uma tiragem maior. Mas como eu tô lançando vários quadrinhos, né, todo ano, tentando lançar pelo menos aí 1 ou 2 edições diferentes, fica muito difícil você conseguir imprimir tudo isso com gráfica, porque aí você vai gastar um dinheiro a mais para produzir esse material, e poder levar para o evento demora muito tempo para você vender a quantidade que precisa também. Então eu achei esse método mais fácil. Eu vi alguns outros vídeos no YouTube, pessoal imprimindo, como é que imprime na parte da impressora, e eu quis juntar todo esse conteúdo e fazer esse vídeo fácil aí para quem está começando, tá querendo produzir um material dessa maneira aqui. Fica bem fácil e intuitivo ali, seguindo passo a passo do vídeo, para conseguir ter sua edição aí impressa em casa mesmo e confeccionado em casa, para vocês poderem vender seu material aí para quem tiver interessado. Então espero ter ajudado. Se achou o vídeo bem interessante aí, novamente peço para você curtir, comentar aí o que você achou, compartilhar com outras pessoas que você acha que esse vídeo vai ajudar também. E se vocês tiverem algum tema de próximo vídeo para mim publicar também, aceito recomendações aí. Se eu souber do que se trata e tiver algum pitaco para dar sobre esse tema, então aí eu produzo também. Então eu sempre peço pro pessoal que está assistindo comentar aí do que vocês precisam que eu fale também. E o próximo vídeo, que já está mais ou menos agendado para fazer, é a forma que eu embalo o meu material para conseguir enviar por correio, para chegar tudo bonitinho e certinho pro pessoal que comprou, né, e quer receber esse conteúdo. Também foi uma sugestão de um amigo meu aí, que tá gostando dos vídeos que estão sendo gravados, e sugeriu esse tema. Então aí já tá no radar também para ser um dos próximos vídeos dessa série de vídeos de como produzir suas histórias em quadrinhos. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção, espero ter ajudado. Ficamos por aqui.